O século XX foi marcado por inúmeras mudanças no contexto político-social mundial. Um dos grandes acontecimentos desse século foi a eclosão de uma guerra entre as principais potências europeias, denominada Primeira Grande Guerra Mundial. Esse confronto ocorreu no ano de 1914, após a união entre a Alemanha, Áustria-Hungria e Itália, sendo o conjunto designado de Tríplice Aliança, contra a Tríplice Entente formada pela França e Rússia. Os motivos que culminaram esse acontecimento internacional foram devido aos efeitos do processo de industrialização, equilíbrio de poder criado entre as Tríplice Aliança e Entente, o poder do Estado, mudança intelectual e o assassinato do arquiduque Ferdinando em junho de 1914. No campo da saúde, durante o período de guerra, esteve presente a Cruz Vermelha Internacional, como também as presentes em outros países. A Cruz Vermelha Internacional teve como mentor, em 1864, após a Convenção em Genebra, Jean-Henri Dunant. A criação da instituição parte da experiência dele, que ao passar pelo campo de batalha de Solferino, que envolveu Itália e França contra a Áustria, em uma batalha onde 200.000 pessoas foram mortas, ficando impressionado. Criou-se a Cruz Vermelha, motivada em mobilizar e organizar voluntários para assistência aos feridos de guerra e das calamidades. O movimento de internacionalização da Cruz Vermelha chegou às Américas, em especial no Peru, em 1879, 15 anos após sua criação. A Cruz Vermelha foi erguida sob o símbolo da cruz na cor vermelha, sobre o fundo branco, para se encontrar e se estabelecer nos espaços sociais que pretendesse, os quais essa instituição consegue até hoje ser identificada pela sociedade, entendida como assinatura imagética. O elemento simbólico mais marcante da Cruz Vermelha é a bandeira, composta de uma cruz simétrica na cor vermelha em fundo branco, que representa a ação institucional no campo da saúde, como também por meio do significado de neutralidade nos espaços de conflitos bélicos. A cor branca de fundo da bandeira da Cruz Vermelha pode significar, apesar da polissemia, a paz, onde essa cor, articulada à representação do símbolo da Cruz Vermelha, possibilita a interpretação da urgência pela paz, frente ao sangue derramado dos feridos em combate, ou também daqueles que sofrem nas calamidades, e ainda o apelo no atendimento à saúde aos necessitados. No Brasil, a Cruz Vermelha foi criada em 1908 no Rio de Janeiro, por meio de uma reunião entre civis, militares, médicos, políticos e damas da sociedade, para a discussão e aprovação do Estatuto da Sociedade da Cruz Vermelha Brasileira, sob a iminência da inserção do Brasil na Primeira Guerra Mundial. O Brasil entrou na Primeira Guerra Mundial em 1917, aliado aos Estados Unidos, com a justificativa de uma série de afundamentos de submarinos brasileiros pelos alemães. Porém, antes mesmo de sua entrada, no início da guerra em 1914, a Cruz Vermelha Brasileira criou o curso de enfermeiras voluntárias com a finalidade de prestar auxílio aos feridos e doentes em tempo de guerra ou em caso de calamidade nacional. E 2 anos após, em 1916, a criação do curso de enfermeiras profissionais, com os objetivos de formar enfermeiras para trabalhar em hospitais, casa de saúde e no domicílio, levando à materialização da Escola de Enfermeiras Práticas da Cruz Vermelha Brasileira. A imprensa, durante o período da Primeira Guerra Mundial, ofereceu destaque a várias notícias, dentre elas a de mulheres que cuidavam dos acometidos no conflito. No Rio de Janeiro, a Cruz Vermelha ganhou as páginas da revista Fonfon e Semana, por meio de campanhas e rituais institucionais de formação de enfermeiras, que promoviam a instituição no sentido de fazer ver e fazer crer na crença simbólica institucional no período de Primeira Guerra Mundial. Esta imagem está veiculada na Revista da Semana de julho de 1917. Demonstra enfermeiras da Cruz Vermelha Brasileira reunidas em uma festa da Associação Protetora das Crianças Pobres na Praça da República. Pode-se ver que as enfermeiras trazem uniformes de cor clara, véu e símbolo da instituição na altura do tórax e da cabeça, cujas transportavam em suas mãos pequenas bolsas de cor clara e com o símbolo da Cruz Vermelha Brasileira, que
que se entende serem bolsas para a coleta de donativos, transmitindo a intenção de caridade ao público da festa, demonstrando a identidade institucional por meio de seus ideais, ou seja, com a intenção de se tornar público a ação filantrópica. Essa imagem demonstra mudanças da mulher dedicada ao lar para enfermeiras do mundo público. Esta imagem é da Festa da Cruz Vermelha no skate em Leme, vinculada na Revista da Semana em março de 1917. Apresenta uma mulher trajando uniforme na cor clara, sapatos claros e um véu com o símbolo da cruz na fronte, o que remete a inferir a imagem de uma enfermeira da Cruz Vermelha brasileira, em meio a 3 mulheres trajando vestidos escuros com bolsas claras no interior da roupa, mangas compridas e sapatos escuros e fechados, e nas mãos continham cesta de flores, indumentárias que remetem aos das camponesas. As flores podem ser inferidas no sentido de se atribuir doação de bem ao próximo, sendo as enfermeiras mensageiras institucionais da caridade e bondade, disponíveis pelo sacrifício à humanidade no contexto da Primeira Guerra Mundial, em nome da Cruz Vermelha Brasileira. Essa imagem foi publicada na revista Fonfon no ano de 1917. Retratam 16 mulheres com uniforme na cor clara, algumas de mangas longas e outras mais curtas, e véu. Todas ostentam o símbolo da cruz na cor escura em seus uniformes. No centro encontra-se o general Taumaturgo de Azevedo, recebendo os olhares das enfermeiras da Escola Prática de Enfermeiras da Cruz Vermelha. A imagem em destaque é referente à inauguração do retrato a óleo do general Taumaturgo de Azevedo, segundo presidente da Cruz Vermelha Brasileira, no período em que ocorreu o reconhecimento e autorização da instituição no âmbito nacional e internacional. A temática da imagem é um rito institucional. Observamos na imagem o rito institucional de formatura de enfermeiras. É referente à conclusão do curso de enfermeiras voluntárias, que as alunas recebiam ao término desse um certificado. As pessoas retratadas são uma formanda, o general Taumaturgo de Azevedo, e ao fundo, próximo ao centro da imagem, Dona Carolina Pinto, enfermeira-chefe do dispensário médico cirúrgico e membro do Conselho Diretor da Cruz Vermelha Brasileira. Há diferenças, como se pode observar, na imagem quanto ao uniforme da formanda e da enfermeira Dona Carolina. A distinção encontra-se pelo uso do véu e do gorro. O véu era destinado às enfermeiras voluntárias e o gorro pelas enfermeiras profissionais. Essa imagem foi capa da Revista da Semana, no mês de junho de 1918, período de término da Primeira Guerra Mundial e início da gripe espanhola. Ao enquadrar na capa de uma revista de grande circulação à época, a imagem de uma mulher enfermeira, ou nela inspirada, da Cruz Vermelha Brasileira, é possível inferir a intenção da materialização da instituição para a sociedade e firmar o prestígio destas em tempo de guerra, seja pela própria Cruz Vermelha ou pelo editor que desejava dar relevo à instituição, bem como chamar a atenção dos leitores da revista, no que poderia traduzir, na linguagem comercial, a venda de mais exemplares. A partir dos facsímiles apresentados que foram veiculados na Revista da Semana e Fonfon no ano de 1917 e 1918, foi confeccionada uma matriz de análise conforme aparece em tela, sinalizando a representação objetal ostentados pelas enfermeiras da Cruz Vermelha Brasileira através de seus uniformes. Podemos observar que o símbolo do véu e da cruz apareceram ostentados nos uniformes em todos os facsímiles. O véu na língua portuguesa possui diversos significados, sendo conceituado como tecido que serve para cobrir ou proteger alguma coisa. Ele, como elemento simbólico nas mulheres formadas pelo curso de enfermeiras voluntárias, na trajetória histórica do acessório, traduz significações religiosas e civis para com Deus, com sinal de dependência, de pudor e de honra, e também considerava-se o véu um sinal de subordinação da mulher ao marido. Os cabelos cobertos com o véu das enfermeiras da Cruz Vermelha Brasileira pode ser atribuído, pelo menos, 2 significados: o de esconder o poder simbólico destas emitido por seus cabelos, caracterizando a dominação masculina, e o de aproximação à imagem destas enfermeiras à santidade. A Cruz Vermelha
que aparece nos véus das enfermeiras da Cruz Vermelha Brasileira, é outra representação objetal, ostentada por estas mulheres em seus uniformes. O símbolo da cruz utilizado pela Cruz Vermelha Brasileira representou e representa uma forma simbólica de comunicação visual. Com isso, a cruz nos trajes das enfermeiras da Cruz Vermelha, juntamente com a prática da caridade e da bondade, tornava possível contribuir para a produção da crença como instrumento de integração social, tornando-se agentes sociais mensageiras da instituição, para produzir sentido de poder e prestígio. Ao visualizar o esquema sinóptico, produzido com a finalidade de entender a reprodução da crença na Cruz Vermelha, entende-se a enfermeira desta instituição como sua mensageira, que por meio desinteressado e refletido na visão da sociedade, acompanhados da fé depositada, traduzem a autoridade de reproduzir a crença. A imagem da enfermeira da Cruz Vermelha Brasileira, ao ser veiculada nas revistas de circulação na capital federal, à época da Primeira Guerra Mundial, conseguiu reproduzir, como agente mensageira, a crença simbólica da instituição, contribuindo para a crença também na Cruz Vermelha Internacional. Nesta lógica, sua função foi de mediadora dos interesses institucionais, tendo como efeito produzir sentido de credibilidade e manutenção dos ideais depositados na sociedade, se fazendo ver e se fazendo crer. A produção da crença simbólica da Cruz Vermelha baseava-se principalmente no voluntariado que se sustentava pela caridade e bondade. Com isso, fica claro que a Cruz Vermelha Brasileira continua a reproduzir a crença simbólica atualmente, da mesma forma quando criada a Escola Prática de Enfermeiras, por meio das aspirantes, agora dos cursos de técnicos de enfermagem e primeiros socorros, quando ostentam a representação objetal mais significativa em seus uniformes, a cruz na cor vermelha. A Cruz Vermelha Brasileira, na formação em enfermagem e na saúde, tem sua atuação até os dias de hoje, com investimentos no curso de técnicos em enfermagem e curso de primeiros socorros.